E eu vou começar pelo Olavo de Carvalho. Pelo Olavo de Carvalho e pela questão fundamental que você menciona, que é a compreensão da interpenetração desses diversos sistemas. Eu demorei um pouco a compreender essa interpenetração, mas creio que, ao compreendê-la, isso me permite formular uma hipótese. É que o bolsonarismo antecede Bolsonaro e certamente poderá sucedê-lo. Isso quer dizer que o Jair Messias Bolsonaro foi o caudatário, o ponto de fuga não necessário de uma série de movimentos e de sistemas que o precederam. Dadas as circunstâncias especiais da política brasileira após a pulsão antissistêmica, os ativismos digital e judicial, a eleição de 2018 foi uma eleição bastante anômala, bastante atípica, e me parece que um dos principais equívocos das análises que são feitas em relação à eleição de 2018 é imaginar três coisas. E aí eu venho para pensar com você as questões que você propôs. A primeira delas é imaginar que a eleição se decidiu em virtude, sobretudo, do antipetismo. É apenas uma parte da verdade. Porque antipetismo, na sociedade brasileira, existe desde 1980. Nod, nós dois lemos o Orville. Então, você se recorda que no Orville está dito que o principal adversário das Forças Armadas no período da redemocratização será, e o que direi agora é literal, o partido do Lula. Está lá escrito no Orville. Isso foi escrito entre 1985 e 1988. Na eleição de 1989, o antipetismo foi absolutamente dominante. Antipetismo sempre houve, mas a partir de 2002, sobretudo com a carta aos brasileiros, eu vou pedir só um minuto, Jobim, que a minha bateria está acabando. Só um minutinho, por favor. Pois não. Temos agora um interlúdio tecnológico. Eu mudei de âmbito, só para informar o nosso público, para permitir o sono das minhas crianças. O João está sem bateria ali, ele foi pegar ali o recarregador. Pronto. Pronto. Peço desculpas. A bateria estava acabando. Vocês veem que essa é uma live acidentada. Por que será? Bom, voltando então, Modi. Na eleição de 2018, ao antipetismo juntou-se uma força que, desde 2002, não estava presente na política brasileira e que não teria estado presente sem a Lava Jato, que, por sua vez, não existiria sem o ativismo judicial, que é o antilulismo. O antilulismo tornou-se uma força política no Brasil a partir da Lava Jato. Não havia, no Brasil, antilulismo comparável a antipetismo. Essa é uma força muito importante. Segundo equívoco que me parece fundamental e que, assim como você mencionou, Modo, me parece que de maneira bastante sensível, que nós não vimos o que estava diante dos nossos olhos. Nós decidimos invisibilizar, por exemplo, o crescimento das comunidades evangélicas, especialmente das neopentecostais. Nós decidimos ignorar que, a partir de 1985, houve uma clara rearticulação das forças do Exército, das Forças Armadas em geral, do Exército em particular, como uma reação à redemocratização e a um livro, O Brasil Nunca Mais. O Jair Messias Bolsonaro ele não é um fruto extemporâneo de 2018. No capítulo 4 do livro, eu faço questão de propor uma cronologia alternativa. E eu mostro que, pelo menos a partir de 2011, quando o Jair Messias Bolsonaro se candidatou, aí sim, de maneira extemporânea, à presidência da Câmara dos Deputados, com um discurso no qual, pela primeira vez, ele alinhavou anticomunismo estruturalmente brasileiro com anticomunismo estruturalmente brasileiro, pela primeira vez, ele fez uma menção pública ao kit gay, com a pauta de costumes, isto é, um aceno para a comunidade evangélica. Vale dizer, a partir de 2011, o Bolsonaro, de maneira deliberada, procurou descolar-se da figura do deputado corporativista apenas ligado aos militares e às forças de segurança
e ele procurou projetar-se num plano nacional, aderindo de maneira irrestrita à pauta dos costumes. Em 2014, eu mostro no livro que o Bolsonaro tem 2 derrotas muito bem calculadas. Em fevereiro de 2014, ele tenta se eleger presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, o que é um contrassenso dado o passado do Bolsonaro. Mas por que ele o fez? Porque ele dava uma plataforma para, mais uma vez, descolar-se da figura do deputado unicamente corporativista ligado aos interesses das forças de segurança. E ele triunfou. Em março do mesmo ano, ele apresentou a sua pré-candidatura à presidência da República pelo Partido Progressista, que sequer levou a sério o que ele fez. Mas pouco importava. O que o Bolsonaro desejava era projetar-se nacionalmente. O caminho foi longo. Essas 3 derrotas resultaram numa vitória decisiva e que nós insistimos em ignorar. E façamos aqui uma justiça. Houve um deputado no Rio de Janeiro que, logo após as eleições de 2014, disse: há um fenômeno novo e nós precisamos levá-lo a sério. Foi o Jean Willis, quando, por ocasião da eleição de 2014, em que o Bolsonaro se apresentou como nêmesis da então presidente Dilma Rousseff, como inimigo da Comissão Nacional da Verdade, pela primeira vez na sua acanhada carreira política de deputado excêntrico do baixo clero. Eu estou dizendo deputado excêntrico do baixo clero porque era assim que ele era conhecido na Câmara Federal. Ele, pela primeira vez, se torna o deputado federal com o maior número de votos do Rio de Janeiro, chegando sozinho praticamente a 500 mil votos. Em 2014, Carlos Bolsonaro iniciou uma campanha nas redes sociais, porque em 2014, se você colocasse no Google o nome Bolsonaro, apareceria homofobia, racista, transfóbico, tortura, Ustra. O primeiro trabalho do Carlos Bolsonaro para a futura campanha do pai foi produzir uma quantidade tão grande de informação e conteúdo positivo sobre o Bolsonaro que, a partir de 2015, 2016, se você colocasse Bolsonaro no Google, não mais apareceria, em primeiro lugar, homofóbico, racista. E em 2014, o Bolsonaro começou a viajar para todo o país. Portanto, sem essa compreensão de um projeto longevo, nós, de fato, não passaremos da caricatura. Olavo de Carvalho, Mode, eu acho que é a mesma coisa. E aqui, eu acho que a tarefa do pensamento é incomodar. Nós devemos incomodar a todos aqueles que nos escutam, ou então nós estamos fracassando. Então, vamos colocar a mão no vespeiro. Eu vou fazer uma proposta, vejamos como você e o Valdir reagem. Nós precisamos, assim como nós precisamos reconhecer que o bolsonarismo é um movimento de um sucesso que não adiantamos, que o Bolsonaro produz uma paixão política que nós nunca imaginamos que ele seria capaz, nós precisamos reconhecer que, na década de 1990, a ação do Olavo de Carvalho foi fundamentalmente positiva para uma então emergente juventude de direita. Aqui, a etnografia textual me permitiu compreender o que ocorreu, porque eu li uma série de depoimentos de intelectuais de direita que relatam os seus encontros com a obra do Olavo de Carvalho. E li, inclusive, textos de intelectuais de esquerda que relatam o mesmo encontro. Na década de 90, a ação do Olavo de Carvalho, sobretudo com a publicação da trilogia, em 1994, A Nova Era e a Revolução Cultural. Aqui está o Gramsci e o Capra, mas Gramsci, sobretudo. 1995, o Jardim das Aflições, em que denuncia o projeto de dominação da hegemonia esquerdista no Brasil e esse projeto de reconstrução do Império Romano na história. Mas, sobretudo, ali está detalhado o processo de lavagem cerebral, totalmente. 1996, o Imbecil Coletivo. Essa trilogia, nós hoje podemos achá-la divertida, podemos não levar a sério, podemos achar que os textos são fracos, podemos achar o que desejarmos. Mas esta trilogia, na década de 90, é simplesmente necessário ler os textos produzidos por intelectuais de direita
para compreender que, nesta década de 90, a ação do Olavo de Carvalho foi positiva, porque ampliou o repertório bibliográfico, porque possibilitou o adensamento de um pensamento de direita, porque permitiu que uma juventude que emergia tivesse um modelo, porque o Olavo de Carvalho, além de tudo, era um polemista muito feroz. E aqui precisamos dizer duas coisas, Modo. Vejamos se isso é muito chocante ou se nós podemos nos arriscar a dizê-lo. Precisamos reconhecer que o Olavo de Carvalho, da década de 1990, é uma inteligência acima da média, é uma pessoa com um vasto repertório bibliográfico e é alguém capaz de um extraordinário poder de comunicação. O Olavo de Carvalho que nós hoje conhecemos, ele é o Olavo de Carvalho que, em 2005, viajou para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é a minha hipótese, teve contato com um fenômeno característico da cultura popular norte-americana, o fenômeno de uma rádio muito vocal e muito eloquente de direita e de extrema-direita, com destaque para um nome que acabou de falecer e que recebeu a medalha, a mais importante medalha de reconhecimento do Donald Trump, que é o Rush Limbaugh, que eu conheço desde os anos 80 e me surpreendia muito. A linguagem que o Olavo de Carvalho aperfeiçoou para um programa de rádio chamado The True Outspeak, que foi ao ar de 2006 a 2012, foi quando ele conquistou esta multidão de seguidores. E ele desenvolveu uma linguagem que ele explicita no último programa do The True Outspeak, e eu cito no livro a explicitação que ele faz e a razão pela qual ele lança a mão de um vocabulário, digamos, chulo, para dizê-lo com elegância. Então, se nós não reconhecermos essa extraordinária capacidade de comunicação do Olavo de Carvalho, nós estamos perdidos. Agora, eu tenho uma hipótese. Ao ingressar nas redes sociais, tudo que havia sido positivo na década de 90 para a juventude de direita, aqui agora se torna o embrião da retórica do ódio, que tem levado o Brasil a um caos cognitivo e difundiu o que eu denomino de analfabetismo ideológico. Eu não quero falar muito mais para passar a palavra para o Valdeir Modo. Eu vou ser bem sintético agora e depois eu desenvolvo mais alguns pontos que você mencionou. A partir de 2005, com o seu ingresso nas redes sociais, o Olavo de Carvalho perde completamente qualquer espécie de consistência ou densidade e acontece uma junção que eu creio que talvez, eu percebo agora, Modo, pelo seu comentário, que talvez eu não tenha desenvolvido de maneira suficiente no livro. Talvez eu pudesse ter sido mais claro. É que, em alguma medida, a linguagem das redes sociais ela é uma linguagem que tende a produzir bolha pela própria lógica algorítmica. E a linguagem das redes sociais, como tende a produzir bolhas e tende a produzir uma espécie de ensimesmamento, de confirmação, a linguagem da rede social é muito violenta e agressiva. Em alguma medida, o Olavo de Carvalho, este Olavo de Carvalho das redes sociais, ele foi feito sob medida para este novo meio. Porque, em lugar de argumento, há um colar de palavrões. Em lugar de uma reflexão filosófica, há o que eu chamo de retórica do ódio, que é essa forma de reduzir o outro a um nada para eliminá-lo simbolicamente. Então, o Olavo de Carvalho, a partir de 2005, a forma que ele adota é uma forma, talvez não tenha sido, isso não tenha sido deliberado, mas a forma que ele adota é a forma própria para as redes sociais. E o sucesso dele nas redes sociais se dá por essa analogia entre a forma que ele adota e a forma mesma da linguagem algorítmica. Creio que isso ajuda a compreender a incomum penetração do Olavo de Carvalho na cultura popular. Uma das contribuições do livro é rastrear isto. Eu já conversei com vários músicos e mencionei este subgênero que eu denominei Olavo tem razão, Valdeir, Modo, Jobim. São músicos profissionais. Eles não conhecem nenhuma dessas músicas. Essas músicas, por exemplo, o hino do impeachment, composto pelos reaças de Curitiba, que são autores da marchinha de carnaval Olavo tem razão, e todas essas letras têm a finalidade de difundir para o grande público o sistema de crenças Olavo de Carvalho, assim como a produtora de conteúdo audiovisual Brasil Paralelo. Nenhum desses músicos conhecia uma música sequer das que eu estudei. Assim como nós fechamos os olhos para o crescimento exponencial das comunidades evangélicas, embora
em 2008, o bispo Edir Macedo tenha publicado um livro, e o livro se chama Plano de Poder. Plano de Poder. E o livro descreve o Brasil de 2020, de 2018. O Brasil no qual, pela primeira vez, os evangélicos decidiram uma eleição. Porque a diferença no segundo turno entre Jair Messias Bolsonaro e Fernando Haddad foi de aproximadamente 11 milhões de votos. Das diferentes religiões, um brilhante estudo foi feito entre ateus, agnósticos e adeptos de religiões de matriz africana. O Haddad venceu por aproximadamente 1 milhão de votos. Entre católicos, o Jair Messias Bolsonaro venceu por aproximadamente 400 mil votos. Entre evangélicos, sobretudo neopentecostais, o Jair Messias Bolsonaro venceu com a diferença de 13 milhões de votos. O plano do Edir Macedo, em 2008, concretizou-se na eleição do Bolsonaro. Os evangélicos decidiram uma eleição. Concluo, então, Modo, agradecendo muitíssimo suas observações, que são muito pontuais e muito importantes. De fato, é urgente um estudo coletivo, interdisciplinar, que compreenda como esses sistemas de pensamento e de crença foram sendo formados desde 1985, reação ao Brasil Nunca Mais, início da redemocratização. O nome Marcuse aparece no Orville uma vez. O Orville antecipa exatamente a estratégia, a teoria absolutamente fantasiosa do cultural Marxism, tal como foi proposta pelo Michael Minitino no famoso artigo de 1992. Embora o Orville não use o nome Gramsci, toda a estratégia definida pelo Orville é a hegemonia gramsciana. E o Marcuse, no sentido do cultural Marxism, já está citado no Orville. Nós fechamos os olhos e nós fizemos questão de não ver o que tínhamos diante dos nossos narizes. Todo o meu livro é escrito para tentar, em alguma medida, abrir bem os olhos e deixar os olhos livres e atentos e os ouvidos bem abertos. Muito obrigado, Modo. Vamos agora escutar o querido Valdeir.